Boa tarde, senhoras e senhores. Dando início a essa entrega de moção, esta Casa de Leis, doutor Ulisses Guimarães, sente-se honrada em prestar esta homenagem. Solicitamos ao jornalista Nivaldo José, assessor de imprensa desta Casa, para que proceda a leitura da moção de aplauso à Comissão da Verdade de Bauru, Irmãos Petit. Moção número 29/15, senhor presidente. A lei número 12.528, de 18 de novembro de 2011, que cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, pautada em efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional, oportunizou a Comissão Nacional da Verdade a apurar violações aos direitos humanos no período entre 1946 a 1988, principalmente entre 1964 a 1985, que condiz à vigência da ditadura militar, apuração essa que resultou em relatório final de mais de 4.000 páginas, distribuídas em 3 volumes, concluído em um tempo de 2 anos e 7 meses. Bauru respondeu ao chamado e, no anseio por uma democracia social participativa e igualitária, aderiu à busca pelos fatos ocultos do período da ditadura civil-militar, tendo como ponto de partida a segunda jornada de direitos humanos, cujo tema foi Memória, Verdade, Cidadania, com duração de 10 dias, 14 a 24 de abril de 2012. Dentre todas as atividades relevantes e fundamentais, cabe destacar a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Bauru, em 16 de abril de 2012, com a presença do presidente da Comissão Estadual da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Adriano Diogo, em que foi oficializada a Comissão de Direitos Humanos da Câmara como colaboradora, fato esse que culminou na formação da Comissão da Verdade de Bauru. Em Bauru, realizou-se um trabalho especial com características próprias devido à fundação, ou melhor, à função institucional junto à Câmara de Vereadores, ao perfil profissional dos membros que a compuseram, as características da cidade de Bauru e a natureza dos acontecimentos relacionados à ditadura que aqui ocorreram. Denominada de Comissão da Verdade de Bauru, Irmãos Petit, é uma honra destacar os membros do Grupo Bauru Memória da Verdade, que dedicaram precioso tempo em pesquisa, organização, inferência e cuidados que podem ser observados e sentidos nas 280 páginas do relatório. Entre eles, Arthur Monteiro Júnior, Carlos Roberto Pitoli, Clodoaldo Cardoso, Gilberto Truijo, João Francisco Tidei de Lima e Maria Orlene Daré. Revelam graves violações de direitos humanos no atentado à ordem constitucional. Todos disponibilizaram seus conhecimentos em prol da história de Bauru e, portanto, os consideramos parte fundamental da história de Bauru. A todos, de maneira direta e indireta, contribuíram com esse magnífico trabalho. Nosso muito obrigado, com admiração e respeito a tão nobre contribuição às gerações futuras, cujo referencial histórico nos permite a noção clara de que a liberdade e justiça que desfrutamos foram conquistadas, muitas vezes, com a vida própria. Hoje, exercemos a liberdade de expressão
como um direito fundamental e intransferível, inerente a todas as pessoas, como um requisito para a exigência de uma sociedade democrática e para a igualdade de direitos marcadas por ideais políticos que deverão ser preservados, fazendo-se jus ao legado dos que morreram por eles em decorrência de um difícil ou de uma difícil conquista, num confronto com a ditadura. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplauso à Comissão da Verdade de Bauru e Irmãos Petit, vinculadas à Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Câmara Municipal de Bauru, pelo importante e relevante relatório final referente às atividades desenvolvidas em agosto de 2012 a dezembro de 2014. Sala Benedito Moreira Pinto, em 13 de abril de 2015, assinada pelo vereador Paulo Eduardo de Souza, com o aval dos demais parlamentares desta Casa de Leis. Neste momento, tenho a satisfação de convidar o vereador Paulo Eduardo, autor da moção, para fazer uso da palavra. Sejam bem-vindos a essa casa. Primeiro, agradecemos os nossos pares, os nobres vereadores, pela aprovação dessa moção de aplauso. Esse momento é um momento histórico, porque trata da essência da política. Trata daquilo que fazemos cotidianamente, no sentido de expressar nossas ideias, nossa ideologia. Isso não era possível até então. A homenagem que hoje fazemos aos senhores e à senhora é a homenagem do povo de Bauru, principalmente àqueles que morreram por um ideal de liberdade, por um ideal de democracia social, igualitária e justiça. A eles, a nossa homenagem e reconhecimento. E aos senhores, os vetores dessa realidade tão adversa. Relatores dessa diversidade que fez história na nossa cidade. Aos irmãos Petit, aqueles outros que faleceram por esse ideal, o nosso reconhecimento histórico. A Comissão da Verdade de Bauru, irmãos Petit, cumpriu o seu papel de forma magistral. Fez com que se resgatasse a história que não nos é contada, a história que nos foi sabotada em termos de interpretação. E aos mais jovens, principalmente, fica aqui a lembrança de um ideal que foi pago com a própria vida, para que possamos ter a liberdade de fazer o que fazemos hoje. Isso é história. E os senhores fazem parte dessa história. E os senhores relatam a história, mas também foram agentes ativos desse processo. Então, mais do que nunca, a política não é só palavras, a política não é só retórica, a política é compromisso visceral, vital, de estar em consonância com aquilo que se sente e se pensa com o ideal. Um ideal de transformação, um ideal político de fazer com que a maioria e o bem comum sejam preservados nas suas necessidades essenciais. Essa é a política que acreditamos e que a história nos trouxe e que nos foi escamoteada, que nos foi sabotada, nos foi escondida. A Comissão de Verdade, tanto a local quanto a outra, cumpriu o seu papel de forma a mostrar em 280 páginas a história, a verdadeira história. A história que culminou com um princípio de uma nação fundada em respeito, em ética, em democracia. A democracia pode não ser o melhor, mas certamente não é o pior modo de governo. A gestão pública, hoje, conta com transparência, o exercício político conta com a capacidade de receber o contraditório. Isso não era possível. A ditadura ceifou vidas de ambos os lados. As versões são distintas e a Comissão da Verdade, no seu compromisso histórico, estabeleceu referenciais definitivos. Isso só foi possível pela abnegação dos senhores e da senhora. Reconhecemos, enaltecemos e, mais que isso, homenageamos no sentido também de reconhecer a contribuição dessa casa, aqui na figura do presidente da Comissão de Direitos Humanos,
que em muito ajudou, criando um cenário também propício para que os trabalhos da comissão se desenvolvessem da melhor forma. Houve uma sintonia de ideias, houve um compromisso com a verdade. E a verdade no meio político nem sempre está presente. Aquilo que é dito não é feito. Prova disso é o momento que vivemos. A crise de representatividade, a crise institucional, o apodrecimento das nossas instituições, enquanto as suas acepções não são exercidas. E vocês resgataram aquilo que deveria ser a permanência das ideias do político, a verdade, a transparência e mais, o Estado democrático de direito, onde todos somos iguais perante a lei. Ainda não é assim. Tivemos aqui o exemplo claro das mulheres ainda não emancipadas. Temos claramente as crianças ainda não educadas. Temos claramente a necessidade da construção de uma verdadeira nação, baseada naquilo que os senhores defendem e resgataram do período de história que trabalharam. Fica, então, o nosso reconhecimento, que, na verdade, não é nosso, é do povo de Bauru, por tudo que fizeram, por tudo que presenciaram e pelo registro histórico indelével de que o Brasil sofreu para chegar até onde chegamos. Muito obrigado, da cidade de Bauru. Solicitamos ao vereador Paulo Eduardo que proceda à entrega da moção de aplauso ao senhor Carlos Roberto Pittoli, representando a Comissão da Verdade de Bauru, irmãos Petit. Convidamos agora o senhor Pittoli, a fim de que faça uso da palavra, representando a Comissão da Verdade de Bauru, irmãos Petit. Meu amigo conterrâneo Pittoli, lá do Havaí. Meu presidente, meu amigo, meu irmão Faria Neto, Paulo Eduardo, que foi da Comissão de Direitos Humanos dessa Câmara, no caso da fundação da Comissão da Verdade de Bauru. Comissão essa que era presidida pelo meu amigo, meu irmãozão, Roque. E eu gostaria de dizer algumas poucas palavras, para não tornar mais extensa essa sessão de vocês. Acho que a gente tem que ser um pouco mais curto aqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós temos participado ativamente, politicamente, desde um bocado de tempo. E a participação política, ela se faz conforme os nossos conceitos políticos, a nossa ideologia e o nosso arcabouço acumulado de condições morais, de normas morais, éticas. É interessante que a gente resgate um conhecimento que normalmente a imprensa não tem colocado para que o público acesse. Um conhecimento de um período que foi muito difícil na vida do nosso país e na vida do nosso povo, bastante complicado, que é de 1º de abril de 64 até 1985. É difícil deixar de falar das dores vividas, vivenciadas pelo nosso povo. É difícil deixar de falar das mentiras, de tudo de mal que podia e pudesse ser feito e que foi feito naquela época. Vocês talvez conheçam um pouco, mas é bom acessar a nossa Biblioteca Municipal, tem um volume do nosso relatório. Pela internet vocês podem acessar o relatório da Comissão Nacional da Verdade, e o que está lá é verdade, essencialmente verdade, e é uma verdade que
vira e mexe muito com as pessoas com quem a gente conversa. Mas é assim que é a vida e é assim que nós caminhamos. Essa luta não foi em vão. Esse trabalho que foi desenvolvido ao longo de um tempo relativamente grande, muitas vidas foram cedidas, perdidas, muita tortura, muita prisão, muita irregularidade, muito descumprimento pelo judiciário da própria lei, como nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, em que se prende coercitivamente, se leva coercitivamente alguém para depor, e que não tinha sido chamado antes para isso, e não tinha se negado se fosse chamado, não teria. Eu não estou defendendo pessoa, eu defendo a liberdade, eu defendo a democracia, eu defendo a justiça, eu defendo a lei. E juiz tem que cumprir a lei. Juiz não é Deus, como uma policial lá no Rio de Janeiro disse, e acabou sendo punida por isso, e um outro juiz a condenou a pagar por danos morais. Então nós temos que começar a descobrir o que existe à nossa frente. Tem um poeta que eu gosto de citar de vez em quando, Bertolt Brecht. Ele diz assim: aos que lutam um dia e são bons, aos que lutam um mês são muito bons, aqueles que lutam um ano são melhores ainda, mas poucos lutam a vida inteira, e estes são os imprescindíveis. E nós temos aqui exemplos de participação de luta política, porque a política se faz na polis, na cidade. A política é feita em conjunto, coletividade. Mas há muita distorção. E essa distorção tem que ser amenizada, tem que ser amainada, para que todos possam ter oportunidade iguais, para que possam caminhar livre por esse mundo, para que possam ter residência digna, ter um prato de comida para comer na sua frente, possam ter educação de nível aberta a todos. Nós não precisamos ficar discutindo cotas para as universidades, elas são necessárias hoje, porque nós temos que ganhar tempo, mas também, vai aí o professor Clodoaldo, que sabe de pedagogia demais, ele pode dizer, o poder não dá educação visando conhecimento e raciocínio libertário, visando conhecimento e raciocínio de reivindicação. O poder dá educação de submissão. O poder forma professores que não conseguem enxergar a realidade da vida, não conseguem entender que são classes de seres humanos, todos irmãos, e essas classes separam. Tem gente que vai na igreja, toma hóstia, reza, ajoelha no milho, etc. e tal, só que sai, vê um pobre na rua e não participa com ele da vida dele. Não sente o que acontece com o operário que é quase escravizado nas fábricas. Não vê as fazendas dos magnatas, grandes terras, com trabalho escravo. Então acho que está na hora da gente começar a olhar a vida de um outro modo. E nós só fizemos cumprir uma obrigação nossa. Nós aceitamos fazer um levantamento de alguns casos que ocorreram em Bauru. Essa era a nossa atribuição e era a nossa competência fazer, e fizemos. Mas nós não podemos nos restringir a Bauru. Senhores, o mundo é belo, o mundo é lindo, a vida é maravilhosa, quando o homem não explora o homem, quando o homem não obscurece a visão do seu amigo, do seu irmão que está do lado, quando o homem não leva vantagem sobre o outro homem. É assim que a vida tem que ser. E nós temos que entender que nunca é tarde para construir um mundo novo, um mundo de amor, um mundo de caridade, um mundo de conhecimentos distribuídos para todos. A oportunidade que nós tivemos, eu só tenho, em nome dos meus companheiros de comissão, aqui não estão presentes o Arthur e o João Francisco de Lima, que estão viajando, mas quero, em nome de todos, meu nome próprio, agradecer a esta Câmara de Vereadores, que brilhantemente tem trabalhado a favor do nosso povo,
que tem entendido que os caminhos que o nosso povo tem que percorrer, aqui estão os representantes que devem orientar esse povo e ajudá-los a atravessar essa terra tão danada, cheia de pedras, etc. e tal. Senhores vereadores, a atividade de vocês é princípio, é fundamental. Agradeço demais a gentileza por vocês não terem dado esse espaço e oferecer esse momento de oportunidade para a gente poder conversar. Agradeço demais, Faria Neto, meu presidente, meu amigo, Paulo, Roque, Arildo, meu amigo Raul, Mantovani, que eu conheço há um bocado de tempo, Marquito, que eu aprendi a conhecer outro dia, Rossi, que eu tirei o primeiro passaporte com ele, e Gobinha, porque irmã do Gobinho, meu amigo, o Paulão. Gente, muito obrigado a vocês por esse carinho especial. A gente, de fato, se emociona, mas são os ossos da vida, e me perdoem se eu cometi algum exagero. Obrigado. Por favor, por um lapso, eu gostaria de apresentar Maria Orlene Daré, Gilberto Tuíjo e o nosso querido Clodoaldo Meneghello Cardoso, ausentando-se Arthur, como foi dito, Monteiro Júnior, e o Francisco Tidei de Lima. Obrigado por aqui estarem. Agradecemos a presença de todos, damos por encerrada a presente entrega de moção.